Então vamos lá? Bom, tem algumas coisas muito interessantes que eu percebi nesse ano, né? Olhando os comentários de vocês, eu sempre faço isso mais pro fim do ano para entender o que são as principais dúvidas de vocês. Eu reparei que a maior parte dos inscritos aqui do canal, ironicamente ou não, né, estão na classe média. Vocês não são nem pobres e nem ricos. O que no geral acaba sendo talvez um dos estágios mais complicados ali. Porque a classe média ela tem acesso muitas vezes a pessoas mais ricas, o que gera na nossa cabeça esse interesse de passar para o próximo degrau, mas gera também uma ansiedade. Você começa a ter contato com investimentos, começa a ter contato com aquela coisa toda, e você fica pensando, cara, como é que essas pessoas conseguiram quebrar essa rotina de sei lá quantas horas de trabalho por dia? Muitos de vocês na prestação de serviço, outros realmente já estão num estágio de pequenos empreendedores. Como é que esse povo conseguiu trocar essa barreira e chegar ali a ganhar um pouco mais, né? Sair da casa das dezenas de milhares ou de menos de uma dezena de milhares ali para conseguir chegar realmente nas centenas de milhares, quem sabe. Não é um processo fácil, não adianta aqui tentar falar, eu vou fazer esse vídeo, você vai sair daqui e agora você vai saber como faz isso de uma hora para outra. Mas olhando ali para os conselhos, né, dos principais autores desse tipo de conteúdo, quando a gente vai olhar para o T. Harv Eker, Segredos de uma Mente Milionária, ou para o Ray Dalio, que escreveu Princípios, que é muito focado em investimentos, mas também parte muito desse processo de tomada de decisão e dos ciclos econômicos e como se beneficiar deles, ou mesmo do Warren Buffett, né, que dizia e falava muito ali com a classe média, porque ele mesmo veio de uma classe média, vá lá, né, teve pai deputado e tudo, dá pra considerar classe média? Bom, relativamente. Eu vou passar esse pano pro Warren Buffett aqui, pro velhinho. E pro Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou tentar reunir nesse vídeo as principais 7 lições que eu achei interessante dentro dessa estrutura e que pode te levar para outro lugar. Lembrando, no canal aqui a gente não costuma falar de coisas da noite pro dia, né? Então se você estiver procurando a pílula dourada, mágica, numa caixinha que você toma e você vai amanhecer no mês seguinte aí já como uma pessoa extremamente bem sucedida, bom, infelizmente eu não tenho esse caminho. Eu adoraria ter esse caminho para passar para vocês. Se eu tivesse, eu com certeza ficaria bilionário, né, em segundos vendendo essa pílula. Eu vou tentar falar de algumas coisas que podem funcionar e juntar esses conselhos desses caras muito relevantes, mas todos gringos, com alguma coisa que funcione um pouco melhor para o brasileiro médio. Então é isso que é o nosso trabalho aqui hoje, tentar transformar isso em conselhos talvez um pouquinho mais práticos e menos pro lado da autoajuda, se é que a gente pode chamar assim. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz antiga aqui do canal mesmo, já deixou o like na confiança antes mesmo do vídeo começar. Bom, se não é seu caso, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer realmente algum conhecimento, né? E não só aquele monte de coisinha que você ouve da internet pra todo lado. É legal você se inscrever em canais que você realmente vai assistir depois. Então eu peço pra você que você só se inscreva se você achar que aqui te agregou, senão não precisa. A primeira lição que a gente vai aprender aqui nesse vídeo é uma lição que está presente, no mínimo, nos 3 livros aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, em vários outros livros, está presente também no Pai Rico, Pai Pobre, está presente em vários livros do gênero e eu acho que é um dos conselhos mais importantes. Eu já dei esse conselho aqui algumas vezes nesse canal, mas eu vou tentar simplificar ele mais ainda. Quanto mais a gente explica uma coisa, mais a gente consegue simplificar. Pagar-se primeiro. O que é isso, né? Sempre que a gente vai pensar no orçamento, a gente tenta pensar na seguinte forma. Eu tenho meu gasto com aluguel, eu tenho meu gasto com a escola das crianças, ou com as minhas refeições, etc. Eu imagino tudo isso a partir do meu salário, e aí eu imagino aquilo que sobra no fim do mês para que eu faça um investimento. Essa é a ideia primordial, né? Todo mundo vai pensar no orçamento mais ou menos desse jeito, como se o investimento ele fosse aquela parte daquilo que sobra. A gente não pode fazer assim. Para você conseguir realmente investir da maneira correta, você precisa partir do princípio que você vai subtrair uma parte da sua renda na hora que ela cai e que ela não te pertence. O aconselhável vai mudar de acordo com cada perfil. Para a classe média, eu acredito ser possível, depois de ter analisado mais de 14 mil alunos, acredito ser possível a gente investir pelo menos 25% daquilo que a gente ganha. Raul, eu ganho pouco, eu tô na faixa de renda aqui de R$3.000, R$3.500. Mesmo sendo classe média, os meus custos fixos hoje, eu ancorei eles um pouco mais alto que isso. Eu não consigo tirar esse valor. Beleza, tenta tirar pelo menos 10% ali, mas você tem uma meta de chegar a 25%. Caiu o dinheiro na conta? Isola, manda pra conta da corretora. Por isso que eu falo pra vocês que às vezes não vale a pena você usar o mesmo aplicativo de banco e de corretora juntinho, né? Aquelas corretoras que não separam, porque você mistura esses dois orçamentos. Você fica vendo o dinheiro do investimento e tem a sensação que as coisas estão melhores do
que elas estão. O processo de enriquecer lentamente ali, ou de sair da classe média, pelo menos pela via do investimento, que é o primeiro conselho que a gente está dando aqui, que é importante para todo mundo, independente de ser um empresário bem-sucedido, etc. Se pagar primeiro, tirar o dinheiro da conta da empresa, colocar no investimento futuro, colocar no investimento que vai te tranquilizar financeiramente, que vai construir tijolinho por tijolinho uma estrutura maior, parte disso. Pegou o dinheiro, colocou aquilo, você toma as decisões de investimentos. Raul, eu já sei fazer isso, eu sou um grande poupador, o que eu não faço ainda é investir. Tem aqui o vídeo sobre a minha primeira carteira de investimentos, como é que você pode fazer a sua, né? Mas você vai fazer aquilo ali regularmente, você vai gastar o que sobra e vai investir como atividade principal. Então, quando você investe como atividade principal, a cada 4 anos do seu trabalho ali, você está dedicando um ano inteiro para os investimentos. É claro que isso ao longo dos anos vai render muito mais do que esse dinheiro novo que está entrando. E é complicado você entender isso, porque normalmente as pessoas não fazem conta. Eu vou fazer uma conta muito rápida com vocês, usando a calculadora de juros compostos aqui, e vocês vão conseguir entender isso um pouco melhor. Por que é tão importante chegar nesses 25% e o tanto que isso acelera o seu processo. Então aqui você pode buscar aí, calculadora juros compostos investidor sardinha, vai ser o primeiro link. Se você colocar no Google já aparece imediatamente, calculadora juros compostos. Então imagina o seguinte, só para vocês compreenderem isso, presta bastante atenção nesse exemplo. Imagina uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, é uma renda parecida com a de vocês que estão aqui. Não se preocupa se você ganha menos, gente. Não se apega ao exemplo como se fosse a coisa mais importante na vida. Só o que é, um exemplo. Tirou 25%, você tem aqui R$ 1.250. Então, R$ 1.250, quando você olhar aqui, ó, esse investimento ao longo de um ano, vamos considerar aí a taxa Selic atual, blá blá blá, 11,75. Raul, eu quero fazer uma simulação de 20, 30 anos, eu vou ter que considerar a inflação, considera uma taxa de juros real de 8%. No Brasil essa taxa é atingível, já expliquei aqui em outros vídeos, não vou ficar entrando em todos os detalhes de novo, mas vou deixar um vídeo aqui explicando por que essa taxa ela é atingível. Acho que eu expliquei isso no vídeo do Ibovespa, ou alguma coisa assim eu devo ter explicado. Ou por que 8% é uma rentabilidade muito realista e que você vai conseguir superar com facilidade se você for um bom investidor. É óbvio que se você for um mau investidor, você não consegue. Então, em um ano, essa pessoa teria ali 17 mil reais. Pô, já é um valor considerável, né? Para a pessoa que ganha ali 5 mil reais por mês, ter 17 mil reais investidos em apenas um ano e ter ganhado R$ 1.000 de juros, que é quase o valor de um aporte no primeiro ano, já começa a ser uma coisa legal. Mas esse efeito, ele de juros compostos, ele vai aumentando ano a ano. Então, assim, quando você está falando aqui de 5 anos, você está pensando que você vai ter 5 vezes esse valor, só que não. Porque agora você passou a ganhar 25 mil de juros. Você ganhou nesse período 25 mil de juros, você acumulou 100 mil reais. Se você estiver olhando isso aqui, olha só, 100 mil reais para uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, quando você divide, olha que coisa impressionante. A gente está falando já de você ter ganhado, após investir por 5 anos, de você ter ganhado 1,6 anos de vida, porque você dá um mês inteiro do seu trabalho, né, basicamente ali, para conseguir atingir, né, 5 mil reais. Então, se você acumulou esse dinheiro, você conseguiu acumular 1,6 anos da sua vida diretamente vindo de uma fonte que não foi trabalhando. É uma doideira. E você ganhou só de juros disso, 25 mil reais. Então, assim, só o juro foi isso, mais o acúmulo daquilo que você fez. Aí você pensa, beleza, que eu ganhei mesmo, Raul, de renda passiva, se a gente for ser sincero com relação a isso, eu ganhei aqui somente 5 meses de vida. Perfeito, você está correto. Agora, vamos ver o que acontece quando você joga para 10 anos, por exemplo? E isso aqui é óbvio. Nossa, é lento, é um processo gradual. Esse não é seu plano A. Esse é uma das formas que você vai utilizar para sair da classe média com o passar dos anos. Não é rápido, não é fácil. Mas, cara, você tem alguma outra oportunidade de fazer isso que não seja investindo ali, gerando renda passiva, sem trabalhar? Mas se você tem alguma outra oportunidade de fazer isso que não seja do seu trabalho, né? Não vai ter como. Então, isso aqui é um dinheiro que não está vindo do seu trabalho. Já te dá algum descanso mental e você ganhou meses de vida. Você ganhou meses inteiros sem trabalhar. Então, olhando aqui, quando você joga, aí sim, em 10 anos, né? Foi o dobro do tempo só. Você acrescentou ali 5 anos, foi para 10. Você chegou em 126 mil reais sem fazer absolutamente nada. 126 mil reais, no caso de um ser humano que ganha 5 mil reais, é óbvio, seu salário pode ter aumentado nesse período, você pode ter investido ainda mais, pode ter feito essa bola girar ainda mais, né? Tem o livro Bola de Neve, do Warren Buffett, onde fala bastante sobre isso. Quando você divide por 5 mil, aí sim agora você chegou em 25 anos, dividido por 12 ali, você está falando de 2,1 anos que veio do seu trabalho. Então, você 20% do dinheiro que você ganhou veio sem você fazer absolutamente nada.
E você conseguiu acumular R$277 mil por conta disso, que já é um valor bem considerável e que dividido por 5 mil ali, você está falando de um acúmulo de 55 meses ou 4,6 anos da sua vida. É como se você tivesse acumulado, de fato, em 10 anos trabalhando, 4,6 anos de tudo aquilo que você ganhou. O que ajudou isso a ficar mais rápido foi os juros compostos. E aí, cara, cada vez que você inserir mais prazo aqui, você vai ver esse efeito acontecer cada vez mais rápido. Até quando você chega aqui no 15 anos, por exemplo, você está falando de 357 mil ganhos só com juros. Agora você já ganhou mais dinheiro com juros do que você acumulou trabalhando. Olha que doideira. Então, em 15 anos, você vai ter ganho mais dinheiro sem ter feito nada do que realmente trabalhando. E é esse ponto aqui que você provavelmente já começa a ficar mais feliz, né? Porque mesmo que você parasse de aportar nesse ponto aqui, a sua vida já estaria mais tranquila do que a maior parte das pessoas. Então, 357 mil reais dividido por 5 mil. Quando você for chegar nesse cálculo, vai dar 71 meses. Se você dividir por 12, você chega em 6 anos que você ganhou de vida, né? Sem ter feito absolutamente nada. E aí, é claro, se você fizer a mesma conta com valor total, você vai chegar em números ainda melhores. Mas é muito louco, né? Que você começa ali não vendo o efeito dos juros compostos, é R$1.000 que gera em um ano, mas isso ao longo dos anos vai crescendo muito. É por isso que eu falo que esse é o número mágico. Se você diminuir isso aqui para 15%, os resultados eles são muito mais lentos, muito mais graduais do que eles foram aqui, né? Você estaria falando do investimento aqui, se você fizesse um investimento de 15%, você estaria falando aqui de R$750 por mês, né? E olha só, olha o quanto isso afeta, né? Esse pequeno percentual ali no começo, você afeta, você chega em 214 mil, você investiu só 135 mil. E daí o tanto que você teria ganhado de juros, você acabou acumulando como total. É de 600 mil para 350 mil. É uma diferença muito expressiva. E isso aqui atrasa, então, esse tempo cada vez mais. Quanto mais você conseguir alocar no presente, mais dinheiro você vai ter no futuro. E isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Beleza? Dá para entender por que esse conselho é tão precioso, né? Por que essa é uma das principais lições, essa de se pagar primeiro? Porque ela te permite ter um controle maior daquela quantidade de dinheiro que você vai aportar. Não adianta nada, no mês você bota R$1.000, no outro mês você bota 100, no outro... Não funciona muito bem assim, a gente tem que ter constância nisso. E aqui eu não usei mecanismo como o 13º salário, etc, que é um dinheiro que vem meio que fora daquilo que você estava planejando, não é um dinheiro de graça, mas é fora daquilo que você estava planejando, que poderia aumentar ainda mais isso aqui. Tem uma segunda lição que é como que você pode organizar o seu orçamento para viver dentro daquilo que você realmente deveria viver. Eu vou dar uma sugestão, lembrando que cada vida é uma vida. Você pode ser uma pessoa que tem 3 filhos, por exemplo, e aí é muito diferente da condição de uma pessoa solteira. Mas eu vou dar uma sugestão de como você pode dividir o seu orçamento. A gente já perdeu 25% ali porque ele não te pertence ao seu eu do futuro, ao patrimônio que você vai construir. Agora, como é que você vai gastar o restante dos 75% que você tem de patrimônio? Onde que vai entrar esse patrimônio? E daí eu vou tentar te ajudar aqui a fazer isso de uma maneira muito legal e que funciona para 90% dos casos, exceto alguém que, eu sustento minha mãe, que é uma pessoa doente, ou eu tenho muito mais filhos, ou eu sou um pai ou uma mãe solteira, é muito mais difícil para você. Então vai existir algumas exceções aqui. Eu não tô querendo pregar regra, eu não tô dizendo que todo mundo tem condições de fazer isso aqui, pelo amor de Deus, não me confunda, eu não sou uma pessoa alienada à realidade, eu sei que o Brasil tem diversas situações, mas eu vou tentar aqui dar uma ajuda para as pessoas que, eu não sei realmente como é que eu posso dividir, né, o meu patrimônio. Então eu vou dar essa divisão aqui para vocês, mas lembre-se, eu não tô dentro da sua cabeça, eu não consigo entender a sua realidade financeira especificamente, eu tô aqui montando uma estrutura que funciona para a maior parte das pessoas. Se não funcionar para você, ajuste os percentuais, não é que você tem que sofrer com isso, isso aqui é para ser uma coisa organizada, mas que tem flexibilidade. Então, beleza, 25% a gente já matou, vai para a liberdade financeira. Você tem que tentar incluir os seus custos fixos dentro de 30% daquele valor que você ganha. Isso pode ser muito difícil em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, ou algumas outras capitais um pouco mais caras. Em Goiânia já tá ficando muito difícil, mas no restante das capitais brasileiras e aí nos interiores fica mais simples, né? Mas o custo fixo ali é o que você gasta com moradia, o que você gasta com transporte. Esse valor ele tem que chegar ali, você tem que espremer ele para chegar nos 30%. Raul, eu tô falando de salário líquido ou bruto? Salário líquido. A gente só considera aquilo que cai na sua conta. E Raul, eu tô falando do meu orçamento familiar ou eu tô falando somente do meu dinheiro? Você tá falando do orçamento familiar. Se a sua família estiver fazendo isso aqui, tá ótimo, né? Se você e sua esposa se reuniram e conseguiram chegar nisso aqui, Raul, eu tô muito abaixo disso. Você deveria até expandir, tá? Então, eu tô gastando só 17%, tô gastando 20% com custo fixo. Tenta aumentar, melhorar a sua qualidade de vida. Não é para investir mais e mais, não, porque não é sobre isso, né? Você tem que lembrar que você tem um tempo limitado aqui
aqui no planeta Terra, não adianta nada ficar rico aos 70 anos de idade, você não vai ter aproveitado sua vida como deveria. Raul, mas eu já tenho 70, aí é o que tem pra fazer, mas não foi o cenário ideal. Então, se a gente coloca isso aqui, 30%, e aqui você tem uma faixa de extensão, você vai colocar mais 15% naquilo que a gente chama de conforto. O conforto inclui, comprei um móvel novo pra minha casa, ou eu assino uma Netflix, que não é uma coisa primordial, mas eu quero, uma Amazon, um Apple TV, sei lá, eu gasto dinheiro com a assinatura do meu joguinho, hoje em dia tem de tudo, né? Eu pago uma parcela de um carro um pouco maior do que deveria, daí ele consome além do custo de transporte, óbvio, não é um custo com gasolina, etc. Eu tô numa qualidade melhor. Você pode expandir aí pelo menos mais 15% nesses pequenos confortos, né? Que é a diferença muitas vezes, em vez de fazer uma compra no supermercado muito mais barato, fazer uma compra no supermercado um pouquinho mais caro. E essa compra não pode misturar também. Então você vai fazer a sua compra de coisas básicas, faz no supermercado básico pra você lançar no custo fixo, pra você não misturar custo fixo com conforto. Você vai comprar uma garrafa de vinho para receber pessoas em casa, etc. Cara, vai no conforto, mas tenta separar essas duas coisas para você saber quanto você tá gastando de conforto, porque são coisas diferentes. Aquilo que a gente precisa como necessidade básica, roupas, toda necessidade básica, ele tá dentro do custo fixo, pulverizado. Raul, um mês passou, o custo fixo no outro mês voltou ao normal e diminuiu. Beleza, acontece. Você não vai conseguir na pinta, né, certinho, mas você pode fazer essa divisão. Uma faxineira, uma coisa assim, uma secretária do entra lar nisso, ali, qualquer coisa. Diarista entra no conforto. Não é custo fixo. Você não é obrigado a ter. Você pode simplesmente lavar seus próprios pratos e suas próprias cuecas, né? Não é um grande problema para sua vida, eu espero. E aí, você vai estender isso aqui na terceira posição. Onde é que vai vir o restante do dinheiro? Cara, você às vezes vai cismar que em dezembro você precisa viajar. Raul, mas isso aí é um imprevisto na minha vida. Não. Se todo ano você cisma que em dezembro você vai viajar, nesse janeiro agora, quando começar o ano, ou no período que você tiver agora, você vai começar a se organizar para aquilo. Seja para viajar, seja para trocar de carro, seja para qualquer coisa, ao longo do ano você tem que estar prevendo aquele gasto, porque não adianta nada você tomar decisões financeiras de maneira rápida. Então você tem que tomar decisões financeiras de maneira lenta. 15% de tudo aquilo que você ganha vai necessariamente para essa área de metas aqui. Colocou mais 15%, que é para viagem, sei lá o que, você vai pegando um pouquinho do dinheiro, vai juntando ali, pode colocar na conta da UVP Investimentos lá no LCI, no LCA de 6 meses, né, para não pagar imposto de renda, vai gerando curto, ou no Tesouro Selic, ou na sua caixinha do sei lá da onde, põe onde você quiser, mas põe um dinheirinho da meta ali e vai acumulando isso ao longo do ano. 10% você pode gastar com os seus prazeres. E aqui agora, lógico, se você está numa situação financeira complicada, diminui os seus prazeres, né? Faz a alegria de pobre, a famosa, que funciona para todo mundo. Inclusive é a de rica de pobre. Não sei por que chama alegria de pobre, porque não tem nada melhor que transar na vida, gente. E é de graça, né? Então, se você tiver numa crise... Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é de graça. Às vezes não é. Mas aí também não sei se você deveria estar mexendo com isso. Então a questão mas nunca é de graça mesmo. Só quando você é casado que é de graça. E olha fora, lá, não. De graça, casado é de graça. Você faz um aporte único no casamento. Um aporte único, mas depois é de graça. É buy and hold, né? É buy and hold, mas aí é o melhor. Por isso que casar, às vezes, é uma boa solução financeira. Então você vai ali, os prazeres você pode pôr até 10%. O que é isso? Pô, é ir num bar. Prazeres não entra só isso, né, gente? É ir num bar, é sair pra jantar, é você ir no cinema. Raul, eu não gosto de fazer essas coisas, acho que gastar dinheiro à toa. Cara, você vai viver a vida inteira bitolado em juntar dinheiro, você vai ficar louco. Não faz sentido nenhum. Então você pega isso aqui e organiza dentro do seu orçamento pra você ir. Pô, sobrou o dinheiro dos prazeres, ele vai pra meta, vai pra outro canto, coloca. Se eu tenho um hobby, Raul, jogar um tênis... Tudo isso é prazeres. É prazer. É prazeres, sim. Prazeres. Prazeres ali é isso, tá? Agora, se você faz, por exemplo, academia, é custo fixo, que é porque você não morrer, pra você não ter que gastar com saúde depois, né? Então, vai variar isso aí. Aí a liberdade financeira é 25% e por último você tem 5% para gastar com conhecimento. Pô, precisa comprar um livro, precisa investir num curso de aprimoramento profissional, precisa fazer alguma coisa, vai cair nessa categoria aqui, que é para expansão do seu conhecimento e tal. Fez isso? Beleza, já 2 lições que a gente pegou aqui que foram muito funcionais e que melhoram muito a sua qualidade de vida. Raul, porra, tô aprendendo pra caramba, tá funcionando e tal. Calma que ainda tem mais coisa. A terceira coisa que você vai fazer aqui pra conseguir tentar ir saindo dessa classe média ali, pra ir tendo um patrimônio, pra ir se organizando e tal, é diversificar os seus investimentos. E aqui agora, quando a gente fala de diversificar os seus investimentos, você pensa que eu tô falando de ações, fundos imobiliários e pá. Beleza, isso aqui eu tô falando também. Então já coloca tudo isso aqui na diversificação. Isso é obrigatório no vídeo da minha primeira carteira de investimentos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou explicar. Mas quando eu falo diversificar os seus investimentos aqui, eu tô falando não ficar cego para as oportunidades que você tem ali. Muitas vezes a gente arruma um emprego, começa a trabalhar, tá na prestação de serviço e tal. Você vê uma possibilidade, às vezes, de, pô, vou atender um cliente a mais aqui, né? Sou muitas vezes um PJ já, tô terceirizado, vou atender um cliente a mais, você não atende. Que aí você fala, pô, eu tô meio cansado e tal. E eu entendo, pô, trabalhar no Brasil, mais de 8, 9 horas por dia, muita gente trabalha, pega 2 ônibus e tal. Aqui é você realmente tentar diversificar
diversificar esse foco que você dá no seu dia a dia ali, os investimentos, as fontes de receita, você tentar expandir isso de alguma maneira. Pô, se seu amigo tá querendo abrir um negócio de açaí ali, você tentar com ele, tudo vai dar tudo errado. A gente sabe que vai dar errado, empreender no Brasil não é fácil, mas qualquer coisa que você estiver diversificando esse dinheiro, e pode pegar o dinheiro da liberdade financeira e pode colocar um pouco nisso também, não é só investir em ações, fundos imobiliários que vai resolver sua vida, não. Quer tentar dar um tiro um pouco mais torto aqui? Se planeja, se organiza e diversifica, porque esse tipo de investimento, muitas vezes, ele tem como gerar um retorno muito maior. Eu falo por mim mesmo, né? Eu trabalhei a vida inteira como executivo, a maior parte dos meus anos, e daí tem mais de quantos anos de vida profissional? Desde os 16, estou com 36, fazem as coisas, 14, e aí eu decidi empreender só nos últimos 5 anos, empreender mais ativamente. Tive empresas em outros períodos, mas exatamente por isso, porque eu pegava ali uma perninha daquilo que eu aprendia e tentava fazer alguma coisa, prestar um serviço e tal, você ganha um dinheirinho extra, muitas vezes você consegue dando uma escala. Então diversifica seu investimento de tempo, não é só diversificar o seu investimento depois que ele virou ativo, não. Diversifica o seu investimento de tempo para que você consiga, né, trabalhar melhor esse tempo que você está ali, seja numa iniciativa nova, seja num investimento um pouco mais arriscado, seja tentando empreender, seja tentando atingir um cliente novo, seja com um pouquinho de anúncio no Google para expor o que você sabe fazer e tentar conseguir um cliente pelo WhatsApp. Cara, qualquer coisa que diversifique seu investimento de tempo para que você não fique refém de uma única coisa. É muito difícil você encontrar alguém que saiu da classe média de maneira rápida, se dedicando exclusivamente à carreira. É muito difícil mesmo, porque esse processo de desenvolvimento de uma carreira, principalmente para vocês que no geral aqui do canal são pessoas um pouco mais jovens, até 40 anos, 45 anos, é um processo que você já tá ali ancorando nisso, mas agora você precisa de uma coisa que possa te levar para outro lugar. Então, seja um pouquinho infiel, né, à sua atividade principal, diversifique aí, busque outros caminhos para que você também possa evoluir nessas outras áreas. Então, beleza, é uma lição dura talvez, é desconfortável falar isso, porque a gente sabe que no Brasil as pessoas trabalham demais, mas é importante que você faça e que você tente fazer e não parar de tentar. A quarta lição aqui é uma das lições mais importantes que eu já aprendi na minha vida e é um pouco controversa, porque ela está fora do ambiente de conhecimento técnico e fora do ambiente financeiro. Mas uma das coisas mais importantes que me fez sair da classe média e que todo mundo que eu conheço que nasceu classe média e saiu sabe fazer é vender. Acho que isso é uma das coisas que a classe média mais odeia. Se você reparar, né, a profissão mais odiada pela classe média, quando seu telefone toca ou alguma coisa acontece, é o tal do vendedor. Isso é uma coisa que impede a gente de crescer e sair do ambiente de pobreza, do ambiente de classe média há muito tempo. Porque você foi ensinado que as pessoas que vendem, elas estão numa categoria inferior àquelas pessoas que prestam serviço. A classe média, ela é intelectualizada. Ela é ensinada no colégio que a área bonita de se trabalhar é ser um engenheiro, é ser um advogado, é ser um médico. São as áreas de profissão. E essas pessoas se afastam muito da ideia de vender alguma coisa para alguém. Quando você parar para refletir, você vai perceber que todos os impérios do mundo foram criados vendendo, né? E vendendo com uma segunda característica, que é ser bom de oratória. Quando você vê ali a trajetória de um Steve Jobs ou de um Jeff Bezos ou desses caras todos, o que eles conseguiram foi convencer muita gente com muito dinheiro de que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam se vender muito bem, sabiam vender uma ideia para as outras pessoas. E aí, juntando essas duas coisas, né, uma técnica muito boa de oratória, essa maneira de se comportar de maneira clara, de falar de maneira clara, não só vai fazer você evoluir melhor na sua carreira, não adianta ser bom, precisa parecer bom, e parecer bom tem a ver com saber vender, como isso também vai atalhar o seu caminho no empreendedorismo, em qualquer outra área. Eu falo porque se eu não tivesse conseguido, por exemplo, fazer grandes captações financeiras, eu não teria conseguido construir uma plataforma. Se eu não tivesse conseguido convencer, né, os meus sócios, eles não teriam entrado, investido na minha ideia. Se eu não tivesse conseguido convencer o dono de uma corretora, ele não teria feito um aporte financeiro interessante. E tudo isso veio dessa habilidade de oratória, de montar assim uma apresentação e blá blá blá, mas no geral é muito mais sobre a maneira como você fala e etc. Então, uma coisa que eu diria que é essencial mesmo, né, para sair da classe média é ser um bom vendedor. Por incrível que pareça, vai ser difícil falar isso, porque você vai falar, pô, mas eu sou tímido, sabe o que? Eu também sou, né? Eu também tenho dificuldades com isso, eu tive muito, se você ver os primeiros vídeos, eu tive que estudar muito e me desenvolver muito para conseguir falar da maneira que eu falo hoje. Tá gravado, eu não preciso aqui falar para vocês, pô, Raul, você nasceu com um dom, sei lá o que, volta lá no vídeo mais antigo, você vai ver uma porcaria eu falando. E eu já era um bom executivo, já falava bem ali, mas na hora que foi falar com a câmera era outra coisa, na hora de dar uma palestra era outra coisa.
coisa. Então, tenta desenvolver essa habilidade, acredite na habilidade de vender, invista na sua oratória, invista no seu tom de voz, invista na sua postura, invista na sua imagem também, se você puder, porque isso vai atalhar o seu caminho. E eu sei que um monte de gente vai ficar puto, porra, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Vai servir pra quê isso lá na frente? Cara, vai servir todos os dias da sua vida. Se tem uma coisa que você vai ter que depender dela sempre, é da sua habilidade de convencer as pessoas, mesmo quando você é bom. Eu já encontrei grandes programadores, por exemplo, ou grandes gestores, e quando você vai falar com o cara, a pessoa não sabe se portar, não sabe explicar o que ela faz, você tem que praticamente desvendar ela pra conseguir. A pessoa não consegue passar numa entrevista de emprego pra pegar um emprego melhor, mesmo tendo a habilidade muito melhor do que todo mundo que é superior a ela, porque ela não sabe falar. E não saber falar, não saber vender, é um dos piores defeitos que você pode ter. A maior parte, eu diria, maior parte das pessoas competentes e inteligentes da classe média só estão presas na classe média porque não sabem falar. É muito importante, uma das habilidades mais sérias, e eu investiria nisso aí. Se você tá aqui procurando sair da classe média, invista em oratória de verdade. A quinta lição que pode mudar o seu jogo é criar um fundo de emergência sólido. O que acontece? Você começa a investir, você imobiliza todo o seu capital. Isso aqui eu já vi acontecer muitas vezes. Então você vai ali, descobre ações, descobre fundos imobiliários, descobre sei lá o quê. Ai meu Deus, é a nova onda do verão, tá todo mundo falando, a bolsa, o brilho da bolsa. Principalmente no momento que a gente tá agora, um bull market, né? No ano de 2023, 19 de dezembro do ano que vos falo, a gente tá nesse momento agora. E daí você começou a investir, você imobilizou todo o seu capital. A tal da pessoa azarada é um problema, mas acontece com todo mundo. Um dia você vai ser o azarado. Aí você tá aqui tudo bem na vida, você bate a sua moto, ou bate o seu carro, ou quebra a sua perna, ou sua mãe dá uma gripe, ou você tem que mudar de apartamento, ou o dono do apartamento que você mora pede a casa e você tem que fazer uma reforma. Tudo no mundo acontece quando você decide começar a investir. E daí beleza, você deu 10 passos pra frente, deu 20 passos pra frente, você não fez um fundo de emergência sólido, você perde tudo, tem que vender seus ativos. Ou muitas vezes você fica desempregado, e daí você tem que ir lá, receber o FGTS, blá, blá, blá. Muitas vezes não recebe, porque hoje em dia a maioria das pessoas é pejotizada, vai ali, recebe, a maioria é o caralho, né? Mas da classe média, boa parte é pejotizada. Vai ali, recebeu, pá, tô tranquilo, tô com meus investimentos, eu sei que investimento é pro longo prazo. Fundo de emergência você não tinha, volta 10 casas pra trás. E daí, cara, depois que você voltou pra trás, você tinha chegado a 20 mil, 30 mil reais, você volta pra 7, você pode ser o Buda. Ninguém mais, você não consegue ter ânimo, você não consegue querer voltar a fazer o que tava lá, você não consegue voltar a se organizar o orçamento. É aquela coisa, você tá namorando com alguém, alguém te bota um chifre, e pra você namorar de novo é 7 anos. Porque é aquela coisa, você tava envolvido demais pra voltar pra 10 passos atrás, já tava muito avançado na relação, a mesma coisa acontece com os investimentos. Então, cria um fundo de emergência sólido, leva a sério isso, coloca pelo menos 6 meses do seu custo fixo ali, custo fixo mais conforto, para não ter que perder qualidade de vida. Coloca isso ali, não precisa ser do seu salário, igual todo mundo fala. Coloca custo de vida mais conforto. Você vai ficar investindo se você tiver demitido? Óbvio que não, né? Então não precisa ter esses 25% muitas vezes ali a mais, mas coloca um fundo de emergência que produz pelo menos 6 meses, idealmente, né? 10 meses. Raul, sou funcionário público, sei lá o que, cara. No Brasil, até o passado é incerto. Eles mudam toda hora. O que aconteceu no passado já foi alterado. Então, tenha essa cabeça, porque isso aqui, eu sei que não é uma coisa que tá te promovendo ganhar mais dinheiro, mas tá te impedindo de dar passo atrás. E no fim das contas, o jogo do mundo é, se você conseguir tirando um pouquinho de margem, um pouquinho pra frente todo dia, você chega em lugares incríveis. Só se reparar com relação a peso, com qualquer coisa. Sexto aqui, e uma das coisas mais interessantes, os ciclos econômicos dos países, eles se repetem. Você tem o novo livro do Ray Dalio aí falando sobre isso e tudo, mas isso é uma coisa muito antiga, né? E quando você vai ver nesses ciclos econômicos, o que fez as pessoas ganharem dinheiro muitas vezes é compreender essas nuances desses ciclos. Então a gente tem, um aparecimento de uma nova tecnologia, pessoas trabalhando com essa tecnologia, a estabilização dessa tecnologia, derrocada dessa tecnologia, substituição por uma nova. Esse é um ciclo da tecnologia. Agora IA. Né? E daí você tem ali o mercado naquele momento específico voltado para isso, e durante um curto período de tempo, esse período que a gente está vivendo, por exemplo, agora com a IaaS, significa que qualquer pessoa que detenha um conhecimento, menor que ele seja, nesse mercado, essa pessoa acaba ganhando uma porrada de dinheiro. Foi assim com a digitalização, eu fui uma pessoa desses ciclos, né? Nos idos de 2010, 2009 ali, a gente estava passando por um momento que todas as empresas queriam ter um site, uma loja. Se você simplesmente aprendia a instalar algumas ferramentas muito básicas, mesmo sem conhecimento de programação nem nada, você vendia isso, esse conhecimento. Eu ganhei dinheiro assim, muitos dos meus amigos ganharam dinheiro assim, programando pouquíssimas linhas e sem saber muito bem o que estava fazendo, porque a gente estava vivendo esse ciclo econômico, o boom da internet ali, né? O segundo boom da internet já, porque teve um mais lá atrás e depois teve um mais na frente aí, que gerou a bolha das .coms lá atrás. Então, se você começar a prestar atenção nesses ciclos e começar a perceber essa curva dele, igual a gente está percebendo agora das IAs, se você entra naquilo e estuda essa área, você vira uma referência por um curto período de tempo, ganha um dinheiro, isso pode dar um boom para
para sair dessa classe média. Então esse é o ciclo inicial. Mas a gente tem um outro ciclo que são os ciclos de recessão econômica e expansão econômica. Recessão econômica e expansão econômica. Toda vez que você vai tentar sair da classe média, você vai tentar muitas vezes empreender. E você precisa ter muito cuidado na hora de empreender, porque você pode estar num ciclo de recessão econômica. Tá falando de crise, inflação aumentando, sei lá o que tal. Você tenta empreender dentro de um período econômico ruim. A chance de você ir para a máquina de triturar carne e você virar carne moída é daqui para ali. Então presta muita atenção nesses ciclos. Por exemplo, no Brasil agora a gente não tá num bom ciclo econômico para quem tá começando, a não ser que você vai empreender numa área de crise. Então, por exemplo, eu faço uma coisa mais barata do que outras pessoas faziam. Pô, perfeito para um ciclo de crise, porque você vai ter ali uma janela de tempo onde todo mundo tá procurando a alternativa mais barata de algo. Você pode ver que boa parte das empresas que surgiram nesse período agora são empresas que estão oferecendo versões mais baratas daquelas coisas que já existiam. Se você prestar atenção, tem várias empresas fazendo isso. Então, até recurso de alimentação, por exemplo, existia um restaurante físico e tarará. Os caras estão abrindo dark kitchen para entregar na casa sem ter que fazer a estrutura física. E vários outros desses ciclos. Eu deixo só um exemplo da onde você consegue perceber o que está acontecendo para que você não monte uma estrutura antiga no momento de renovação do ciclo econômico. Então, presta muita atenção na escala. Olha, fala, pô, nos últimos anos o Brasil estava melhor ou pior do que está agora? Nos últimos meses ali, será que tá melhor ou tá piorando? Tá melhorando? Pô, é uma curva legal para você pegar a melhoria. Agora, não, tá piorando, tá tendo uma deterioração da nossa economia, tá tendo uma deterioração das empresas, elas estão piores, estão com mais dificuldade, os bancos estão recebendo menos dinheiro, o pessoal não tá conseguindo pagar os juros, o endividamento tá subindo. Então segura sua mãozinha, tenta achar o encaixe ou produza algo que tenha a ver com esse ciclo econômico. Esse é um dos aprendizados mais importantes, assim, e que você vai ver a classe média fazer muita cagada, dá muita dó, porque você vê uma pessoa às vezes estruturar um negócio inteiro meses antes da derrocada de alguma coisa ali, e aí dá muita pena, porque obviamente não é culpa da pessoa, é culpa do setor, do ciclo de mercado. Você é muito mais influenciado por ciclo de mercado do que possa parecer aquele papo de coach, de pô, é só você trabalhar e fazer sua parte que vai dar tudo certo. É mentira. Você depende sim da economia estável, você depende sim de um país que esteja em boas condições. Então daí, sétima e última lição aqui, pra gente não falar que não teve essa, eu acho que vai precisar fazer, eu odeio esse tipo de diálogo, tá? Mas é importante. Então você precisa realmente mudar o seu Minecraft, não tem como. Pra você sair da classe média ali, você vai precisar construir uma mentalidade mesmo de entender, né, o seu lugar e o que você quer fazer. Não adianta você querer ganhar por horas de serviço, não adianta você ter uma mentalidade completamente focada somente em trabalhar mais e mais e mais, não é verdade? Você precisa pensar nas maneiras de tomar decisões inteligentes. Então, não é sobre como você vai estar no ano que vem. É o que eu posso construir no ano que vem ou ao longo desse ano inteiro que vai me tirar desse estágio de agora e vai me colocar um pouquinho acima, vai me colocar um pouquinho acima. Então, o planejamento, que você vai chamar de mentalidade de riqueza, qualquer coisa, o planejamento ele é central. Não existe ninguém que fica rico por acidente. É uma visualização, pelo menos, daquilo que você gostaria de estar fazendo daqui 5 anos e daí você começa a tentar ensaiar para aquilo acontecer. As pessoas que trabalham aqui na empresa, trabalham comigo, Casezão tá aí, vendo agora, eles sabem que eu tenho um plano, tinha um plano da janela de 10 anos, acabou sendo muito antes, mas eu tinha planejamento até para os meus 40 anos. Agora eu tô refazendo porque as coisas se anteciparam, né? A gente acabou conseguindo fazer de maneira diferente. Mas desde que você me conhece, qualquer pessoa que me conheceu com 18 anos de idade, eu já falava mais ou menos onde eu queria estar depois de 5 anos, depois de 5 anos e tal. Isso faz toda a diferença, porque eu fui construindo uma árvore de habilidades necessárias para chegar naquele lugar. Raul, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo chegar aqui, sentar e ter um planejamento do que eu quero estar fazendo. Então, provavelmente é porque você tá numa área que você não gosta, ou você tá numa vida que você não vislumbra. E daí, beleza, cara. Se você não se vê com a mesma esposa, se você não se vê na mesma casa, se você não se vê na mesma cidade, procure outros lugares. Procure os outros ambientes onde você se enxergue. Procure um lugar que não seja isso. Viver no automático, meu Deus, não acredito que eu tô falando isso, eu virei coach. Viver no automático é o pior cenário de todos. Mas é real, gente. Não tem como eu vir aqui falar outra coisa porque não tem jeito. Você tem que pegar as rédeas da coisa e tentar controlar pra onde sua vida tá indo. Muitas vezes, Raul, eu também vivi uma vida onde eu não conseguia enxergar onde eu queria chegar daqui a uns anos. Eu olhava só lá na frente, eu não olhava os passos que eu tinha de agora, mas é primeiro olhar onde você quer pra depois você organizar os passos. Aí você para de olhar só lá pra lá e qual é o próximo passo? É o próximo passo no presente, mas é começar a controlar pra onde você tá indo. Porque assim, não tem como, essa analogia, eu sei que é problemática e tudo, mas não tem como. Você entra na porcaria de um carro e você fala, vou dirigir. Pra onde você tá indo? Não sei. Não vai funcionar, porque você
pode estar andando em volta do quarteirão. Aí você não pode, depois de 3 meses andando em volta do quarteirão, se surpreender que você parou na porta da sua casa. Porque você realmente não estava escolhendo para onde você estava indo. E aí esse é o processo talvez mais difícil, porque as pessoas não sabem mais tomar decisão, né? A gente vive num mundo tão efêmero que as pessoas não conseguem fazer planejamento de 3 anos de vida. Porque a pessoa fala, pô, é a ficada de uma noite, é o emprego de 3 meses, é o sei lá o quê, mas você tem que controlar, porque se você não fizer isso, você dificilmente vai conseguir sair da classe média, porque a classe média vive exatamente dessa maneira. Então, esse talvez seja um dos grandes trunfos. Agora, Raul, eu já ganho uma grana legal, tô ganhando aí, por exemplo, uns 4 mil reais por mês, eu consigo fazer investimentos. Eu vim aqui procurar mesmo, é uma forma de fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Eu entendi todas essas outras coisas, vou ganhar mais dinheiro, vou crescer, mas eu quero já crescer organizado, eu quero crescer sabendo o que eu tô fazendo da minha vida. Bom, o que eu vou te indicar pra você e pra qualquer pessoa que eu indicaria que estivesse aqui nesse momento é auvp.com.br. A gente consegue mudar vidas de fato, né? Muito além desse tipo de conhecimento, muito além do conhecimento de coach, sei lá o quê. É um conhecimento profundo, é técnico naquilo que a gente se propõe a fazer. Funciona pra todo mundo, pra qualquer brasileiro. Foi feito pra brasileiros, né? Então você vem aqui, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, me conta como é que tá a sua vida financeira. Eu sei que é confiar em gente da internet, a gente não quer confiar em gente da internet, eu também não quero, mas a grande questão é, eu não tô pedindo pra você confiar em mim, eu tô dando o primeiro passo, eu tô confiando em você primeiro. Se a UVP não funcionar pra você, eu devolvo 100% do seu dinheiro, e você pode pesquisar a gente em qualquer lugar, pergunta pra um amigo que fez, vai lá nos meus seguidores do Instagram, que dá pra você ver, porque aqui não tem como ver quem segue, vê, pô, quem segue esse cara? Tem 400 mil pessoas me seguindo ali, alguém vai te conhecer, falar, ô, o que esse cara foi pra você? O que esse cara faz na sua vida? Você vai ver que ninguém vai responder que eu sou charlatão, que eu sou bandido, que eu sou aquilo, porque eu tenho uma reputação ilibada. No Reclame Aqui, você pode ir lá, pesquisar também, em todas as coisas, pode perguntar, você escreve, vale a pena fazer a UVP, você vai achar várias pessoas que fizeram a UVP, muita gente, tem os depoimentos no site, pode pegar aquelas pessoas, não foram artistas pagos, pode pegar lá e consultar. Então, se você confiar aqui em mim, e eu sei que é difícil isso, mas eu não tô pedindo você confiar a troco de nada, eu tô dando o primeiro passo, se você confiar em mim, eu vou te ajudar a investir o seu dinheiro no Brasil e no mundo inteiro, para que você possa focar na sua vida profissional e no seu crescimento. Do seu dinheiro eu vou te ensinar a cuidar. Então você vem aqui, pode ver, a gente não tem nenhuma reclamação, entra, preenche o seu cadastro, faz agora que você vai conseguir realmente mudar o rumo da sua vida com a UVP. É uma promessa que eu te faço, é uma garantia que eu te dou. Não tô falando que é do dia pra noite, não tô falando que vai demorar 2 meses, pode ser que para alguns demore 2 anos, pode ser para alguns demore 5, pode ser para alguns demore 10. Eu não sei quanto tempo vai levar, o que eu sei é que funciona. É um método que foi testado e aprovado. Então pode ir lá, vai ser um prazer ensinar você a investir. Beijo pra vocês, vou deixar o link também no comentário. Tchau.